Silvio, eu queria trazer um outro tema aqui com você, que é em relação à PEC dos precatórios. A PEC, pessoal, volta hoje à Câmara, depois de algumas mudanças ali que foram feitas no Senado. E hoje a gente também teve acesso, a Folha de São Paulo publicou, a lista de deputados que se aproveitaram daquela mudança feita por Arthur Lira para que mudança no regimento interno, né, para que mais pessoas, mais deputados pudessem votar. E daí há uma série, inclusive, de irregularidades nessa lista dos deputados que votaram se aproveitando dessa mudança do regimento interno. É interessante a gente ver, né, analisar que precisavam ali na primeira votação de 308 votos para que essa PEC fosse aprovada. E tiveram 312 votos. E há algumas irregularidades entre esses 4 votos a favor, que garantiram, inclusive, que foram a mais, né, em relação a essa passagem da PEC dos precatórios. Precisava de 308, foram 312. Esses 4 aí a mais têm algumas irregularidades por conta dessa mudança no regimento interno. Então, assim, para a gente ficar atento, não sei se vai haver questionamento, inclusive, essa aprovação em primeiro turno lá atrás da PEC dos precatórios. Queria que você falasse um pouco sobre essa discussão. Pois é. Primeiro, para que está servindo a PEC dos precatórios, né? O argumento que se põe na frente, que é de urgência social, e que seria o principal argumento para aprovação de não pagar as dívidas, que é isso, os precatórios são dívidas do Estado brasileiro para com pessoas, principalmente na área do INSS, na área, vamos dizer assim, que atende as pessoas físicas, principalmente, né? As necessidades, principalmente dos mais pobres, né? A PEC dos precatórios foi colocada como sendo um instrumento necessário para fazer o Auxílio Brasil. Essa medida que se propõe de R$ 400 por mês para atingir 17 milhões de famílias, né, nesse período de alto desemprego, de pobreza, de fome, que é absolutamente necessária, mas que está sendo entendida pelo governo como um instrumento de política eleitoral. Não tem nada de humanitário, de assistencial, de direitos humanos, de dignidade do homem. Tem de favorecer eleitoralmente o Jair Bolsonaro como candidato. A outra coisa é que desses 106 bilhões que se estima que a PEC dos precatórios vai liberar, né, 48 bilhões são destinados a esse auxílio emergência, Auxílio Brasil. O resto é um botim, quer dizer, é um assalto aos cofres públicos, favorecendo o aumento do fundo eleitoral, o aumento das emendas parlamentares do relator, que são emendas que favorecem os currais políticos dos parlamentares, né? Estão todas orientadas para as eleições, né? E isso não tem nada a ver com as necessidades do brasileiro. Aliás, o discurso é que se correr o risco de furar o teto dos gastos sociais, essa imposição também draconiana de um governo ultraliberal que quer cortar nas políticas sociais para aumentar a rentabilidade e o lucro das empresas, né? Se isso vier a ocorrer, quer dizer, se essa PEC for de fato liberada, né, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o aumento dos policiais, dos militares, que hoje o Jair Bolsonaro está dizendo que tem uma reunião à tarde com os representantes dos bombeiros, dos policiais, das polícias rodoviárias que estão pleiteando o aumento, que são sua base eleitoral, não é? E que vai discutir a possibilidade de fazer coisas assim, de aumentar, num momento, esse funcionalismo. Não é um aumento generalizado para o funcionalismo. Ele está falando de alguma coisa específica para uma categoria profissional, os policiais e os bombeiros, não é? Que são sua base eleitoral, né? Então, os precatórios, primeiro, então, para dizer claramente, os precatórios são um instrumento de política eleitoral do Jair Bolsonaro, dando um calote em quem precisava receber esse dinheiro. Sob o pretexto de colocar isso para liberar o Auxílio Brasil, não é? Eles estão usando um volume ainda maior de recursos do que o destinado
ao Auxílio Brasil para manipular as eleições do ano que vem, usando isso para políticas que venham a satisfazer alguma necessidade, o Vale Gás, por exemplo, que é necessária, né? Mas que não é daí que se deveria tirar. Quer dizer, essa história de lançar mão dos precatórios, ou lançar mão, ou aumentar a dívida pública para fazer gastos sociais, isso só se explica porque não há meios de poder tributar com mais eficiência os mais ricos nesse país, que bloquearam qualquer possibilidade de mudança da reforma tributária, do imposto de renda, que os penalizasse mais. Aliás, que os beneficiasse menos. Não é? Porque, de fato, quer dizer, o que a gente consegue acompanhar na lógica, vamos dizer assim, do acompanhamento de como funciona a economia brasileira, é que há uma infinidade de benefícios para setores empresariais, para tributação do capital, para lucros e dividendos, não é? Que ninguém mexe. Então, o problema dos precatórios, assim como o problema da dívida pública brasileira, não é? É a saída para não mexer nos privilégios dos mais ricos. Né? Eu vejo a atitude do Lira como ilegal. Primeiro, ele não podia ter liberado o voto, ele inovou ao liberar o voto das pessoas que estavam viajando em missão. Isso não existia antes. Era para somar votos para garantir a passagem da proposta. E nesse caso, quer dizer, ele fechou os olhos para alguns votos que não cumpriam esse requisito, aceitando esses votos, ou seja, transformando a presidência da Câmara dos Deputados, não é, num instrumento de validar a política do Jair Bolsonaro. Ele tem feito isso de uma maneira constante, assim como a PGR faz e outros organismos do governo. Quando não dá certo esse controle do Jair Bolsonaro, ele afasta, ele demite. Já há 18 delegados da Polícia Federal que foram afastados porque fizeram coisas contrárias aos interesses do Bolsonaro. A última foi aquela delegada que pediu aos Estados Unidos a extradição do blogueiro Alan dos Santos, né, que fazia parte do gabinete do ódio. Né? Então, ela foi afastada do cargo também porque fez o cumprimento do seu dever, a mando do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, os precatórios a gente tem que ver num quadro mais geral, assim, quer dizer, ele é um instrumento de apropriação particular do grupo bolsonarista de recursos públicos que deveriam estar enfrentando a crise de miséria, de fome, de exclusão que nós estamos vivendo hoje, mas que não se prestam a isso, se prestam a alavancar a compra de votos para a eleição de 2022. Sim, aliás, como o Silvio já explicou aqui para a gente, essa manobra, né, que foi utilizada por Arthur Lira, presidente da Câmara, para essa votação da PEC dos precatórios, foi permitir que parlamentares que estivessem em missão especial pudessem se manifestar ali nessa votação. E daí o que a Folha de São Paulo está trazendo agora é que deputados que votaram a favor dessa PEC não estavam em missão especial, estavam aqui no Brasil de fato, o que, enfim, seria uma irregularidade eles votarem se aproveitando dessa manobra de Arthur Lira. Essa irregularidade que foi colocada pela Folha de São Paulo.